Bom, boa noite a todos. Para mim é sempre uma alegria poder voltar à igreja do Jardim Canadá e ainda mais numa ocasião tão especial como essa, em que a igreja, durante o mês de dezembro, celebra o seu aniversário. E é o 5º ano, não é? 5º ano do aniversário desta igreja. Louvado seja Deus por isso. E é interessante, irmãos queridos, porque aqui na igreja, um dos principais propósitos de estarmos aqui é a proclamação da palavra de Deus, do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, não é? Claro que tem importância o fato de nos reunirmos, de confraternizarmos, de suprirmos as necessidades uns aos outros, mas tem por certo que a igreja de Cristo deve ser, ou deve ter como principal característica a proclamação fiel das Escrituras Sagradas, não é? E isso é feito em momentos como esse, em que nós nos reunimos aqui para prestarmos culto ao nosso Deus. Louva a Deus por isso. Estou dizendo isso porque, irmãos queridos, o texto que eu quero compartilhar com vocês na noite desse dia tem a ver um pouco com isso. É uma breve reflexão sobre os benefícios que o culto produz em nossa vida. Que o fato de estarmos aqui na igreja assiduamente, participando dos cultos, prestando esse culto a Deus, apegados à palavra de Deus, quais são os benefícios que isso produz em nós? Você já deve ter ouvido a expressão, talvez você já tenha falado ou utilizado essa expressão alguma vez na sua vida. Fulano, ou ciclano, ou até mesmo eu, estava no momento certo e na hora certa. Em determinado acontecimento, em determinado momento da sua existência, talvez você já tenha ouvido essa expressão, ou até mesmo a pronunciado. O fulano estava no momento certo, na hora certa, ou até mesmo eu mesmo. Olha, gente, aconteceu tal coisa em minha vida, eu estava ali, no momento certo e na hora certa. Talvez quando você conheceu aí a sua esposa, que hoje é sua esposa, não é? Naquele momento em que você a viu, né? Aquela troca de olhares e tudo mais, será que teria sido daquele jeito se você não estivesse naquele local, naquele momento? Então, coisas como essas fazem com que a gente pense em que alguns benefícios são produzidos em nossa vida quando estamos no local certo, na hora certa, desfrutando do momento certo. O Salmo de número 92 nos fala sobre essas coisas. Nós percebemos algumas coisas quando estamos no lugar certo e no momento certo. Vocês devem ter visto a notícia de um meteoro que passou lá na Ásia, nem lembro o nome do lugar que foi, que deu aquele clarão bonito. Vocês já viram isso? Viram essa notícia? Passou um meteoro lá perto da atmosfera aqui nossa e deu aquele clarão. O pessoal até pensou que pudesse ser outra coisa, não é? Mas deu aquilo ali. Aquilo foi noticiado, então nós tivemos conhecimento aquele momento maravilhoso, bonito, né? A natureza falando por si só, mas nós tivemos essa notícia aqui, depois que já passou. Imagina quem estava passando naquela avenida de frente daquele acontecimento. Qual não deve ter sido a sua sensação naquele momento, não é? Em presenciar aquilo, por quê? Porque estava ali, naquele momento, certo e na hora certa. Né? Então, algumas coisas em nossa vida, elas só são percebidas e só são aplicadas a nós quando estamos no lugar certo e no momento certo, fazendo as coisas certas. E muitas vezes o que dificulta percebermos isso é justamente a agitação do nosso dia a dia e até mesmo, eu diria, queridos, que as prioridades que nós estabelecemos para a nossa vida. Muitas vezes deixamos de perceber coisas extraordinárias porque estamos mais ocupados com coisas que não deveríamos estar tão ocupados assim. Deixamos de perceber realidades até mesmo espirituais quando nós não estamos no lugar certo, no momento certo e na hora certa. A agitação do dia a dia, prioridades, dificultam de fato as nossas percepções de coisas que Deus muitas vezes tem para nos dizer, tem para nos falar. Até mesmo no dia a dia a coisa passa despercebido justamente porque nós não estamos atentos à forma como Deus quer nos falar. E aí, trazendo para a nossa reflexão de hoje, eu gostaria de perguntar a você: você já reparou ou já
parou para pensar nos benefícios espirituais que o culto que nós prestamos a Deus, ele promove? E eu faço essa pergunta, queridos, porque em determinado momento da minha vida eu parei para perceber, ou parei para refletir sobre se o fato de eu ir à igreja e prestar culto a Deus não havia se tornado algo mecânico, corriqueiro. E aí, fazendo essa reflexão, eu pude perceber que muitas vezes era. Muitas vezes o fato de eu ir à igreja prestar culto ao Senhor se dava justamente, ou tão somente porque eu era o pastor da igreja e eu tinha que ir. E se eu não fosse, quem iria dirigir o culto? E aí, por conta disso, muitas coisas passavam despercebidas. E, na verdade, queridos, eu posso dizer que mesmo não estando tão atento, o simples fato de eu estar inserido dentro da igreja, participando desse culto, ouvindo a palavra de Deus, entoando louvores, algumas percepções vinham. Eu talvez não as aproveitasse de maneira tão ampla, tão completa, mas elas eram percebidas. E o Salmo de número 92 nos fala, meus irmãos, de benefícios. Benefícios. É isso que eu queria que você percebesse na leitura do Salmo de número 92. É um salmo que compõe o livro quarto que compõe o Saltério, né? E é um salmo litúrgico. Isso quer dizer o quê? Que é um salmo que foi composto para ser entoado no momento de culto a Deus. Nós temos salmos imprecatórios, nós temos outros tipos de salmos e temos esse salmo que está inserido dentro do quarto livro, que são os salmos litúrgicos, que foram compostos exclusivamente para serem entoados no momento em que o povo de Israel se reunia em Jerusalém, no templo, para prestarem culto a Deus. E ele fala sobre benefício. Benefício. Vamos ler o Salmo 92 e aí nós faremos alguns apontamentos. Diz assim, olha: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade, com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos. O inepto não compreende, o estulto não percebe isto. Ainda que os ímpios brotam como a erva e florescem todos os que praticam a iniquidade, nada obstante serão destruídos para sempre. Tu, porém, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém, tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem, derramas sobre mim o óleo fresco. Os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam, e os meus ouvidos se satisfazem em ouvir dos malfeitores que contra mim se levantam. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Então, meus irmãos, esse salmo, como um salmo litúrgico, como um salmo composto exclusivamente para ser cantado, ser entoado no culto que os israelitas prestavam a Deus, que os judeus prestavam a Deus, eles trazem algumas informações significativas para a gente no que diz respeito à nossa reflexão pessoal sobre o culto que nós prestamos a Deus. Em especial, ele nos fala sobre os benefícios que nós temos, dos quais nós usufruímos, no momento em que nós estamos aqui, nesse exato momento, prestando culto a Deus. E como é que a gente sabe disso? Porque o Salmo começa com a palavra, meus irmãos, que é do hebraico, transliterada por tov, que está escrita aqui, traduzida para a nossa língua como bom. E essa palavra tov, ou bom, ela tem mais a ver com benefício do que com sentimento. A ideia é que, assim como você dá uma instrução a um filho, dizendo assim, filho, olha, não é bom que você faça isso.
Ou diz a ele assim: olha, filho, é bom que você ouça as orientações do seu pai, é bom que você seja obediente. Não está dizendo que vai ser bom para ele no sentido de um sentimento bom, porque nem sempre é bom fazer aquilo que a gente não quer fazer. Não é? Às vezes há um conflito interno da gente em fazermos algumas coisas. Então, muitas vezes, o sentimento não condiz com a realidade. E o que esse salmo está dizendo é justamente o oposto. Não tem a ver com sentimento bom. Há um sentimento bom, agradável em prestarmos culto a Deus. Embora isso seja uma verdade em nossa vida, o que o salmista está dizendo é que há, na verdade, grandes e eternos benefícios em prestarmos culto a Deus. É bom prestar culto a Deus, no sentido de somos beneficiados constantemente pelo próprio Deus, no ato em que nós estamos aqui reunidos, prestando culto a Ele. Mas quais benefícios espirituais, então, nós obtemos através do culto que prestamos a Deus? Eu creio que essa seja a pergunta que deva ser respondida. Quais são esses benefícios do qual o salmista nos fala, ou nos alerta, ou nos chama a atenção? Em primeiro lugar, queridos, quando nós prestamos culto, exaltamos o ser de Deus, e por isso percebemos o seu caráter. E aí nós percebemos essa verdade nos versículos de número 1 até o versículo de número 5. Quando nós prestamos culto a Deus, nós exaltamos o ser de Deus, e porque nós exaltamos o ser de Deus, nós percebemos o seu caráter. Isso é algo que só pode ser percebido por quem se lança aos pés de Deus e se lança e se presta a proclamar a grandeza de Deus. Preste atenção nessa verdade. Quando ele diz assim: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Aqui o salmista já nos demonstra qual é a percepção que ele tem sobre Deus. Ele não é somente o Senhor da aliança, mas ele é o Senhor da aliança que se relaciona com o seu povo, com Israel, mas ele é também o Altíssimo. E essa verdadeira percepção, e quando nós nos envolvemos, nos lançamos ao culto que nós prestamos a Deus, nesse relacionamento de reconhecimento mútuo, nós percebemos, meus irmãos, coisas que são somente percebidas por quem busca a presença de Deus. O Altíssimo só é reconhecido como Altíssimo no momento em que ele é percebido como Altíssimo. E isso só pode ser uma realidade, meus queridos, quando nós estamos em um momento de reflexão, em um momento de culto. Ainda que esse culto não seja necessariamente no culto público, comunitário, mas no momento em que nós prestamos culto a Deus, necessariamente nós estamos refletindo sobre quem Ele é. E essa reflexão produz em nós amadurecimento, crescimento. Percebemos Deus como Altíssimo, mas percebemos Deus ao mesmo tempo como aquele que se relaciona conosco, como aquele, inclusive, que habita no meio do seu povo, habita no meio do seu povo. Está em mim e em você. Ao mesmo instante em que Ele está governando todo o universo. Ele é o Altíssimo, mas Ele também é o Emanuel. E essa reflexão e essa percepção, ela produz em nós, de fato, um relacionamento mais apropriado com Deus. Por quê? Porque nós só nos relacionamos de maneira adequada com Ele quando nós o conhecemos como Ele é. E nós não podemos ter um reconhecimento de Deus somente como o Altíssimo, mas também como aquele que age no meio do seu povo. Então ele diz: é bom render graças ao Senhor. Benefícios maravilhosos nós temos em render graças ao Senhor, porque o Senhor é Altíssimo, ao mesmo tempo em que dispensa sobre nós da sua misericórdia e da sua fidelidade. Pensamos na transcendência de Deus, mas também nós pensamos na imanência de Deus. Percebemos Deus como Altíssimo, mas percebemos o Deus conosco. E isso tudo, meus irmãos, nos leva a um relacionamento mais apropriado, porque nós conseguimos perceber
Quantos benefícios nós temos já recebido da parte de Deus, agora na prática? As misericórdias do Senhor, a fidelidade do Senhor, anunciar de manhã a tua misericórdia, durante as noites a tua fidelidade. Por quê? Porque o Senhor nos alegra com os teus feitos. Agora, quem é que pode declarar essas realidades? Quem que pode declarar essas realidades? Tão somente, queridos, aqueles que percebem essas realidades. Aqueles que param para refletir sobre essas verdades na sua própria vida. Exaltamos o ser de Deus e por isso percebemos como Ele é e percebemos também o seu caráter. O Altíssimo que se relaciona conosco, nos dando da sua graça, da sua misericórdia, da sua fidelidade. E também através do fato de sabermos que Ele é o Criador, que revela os seus maravilhosos feitos. Quão grande, Senhor, versículo 5, são as tuas obras e os teus pensamentos, que profundos. E aqui, meus irmãos, há um desafio quanto ao entendimento dessa verdade. Porque há um outro salmo que nos diz que os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Salmo de número 19. Um dia discurso outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, deles não se ouve nenhum som, mas Deus faz ouvir a sua voz através do quê? Da sua criação. E aí nós percebemos o salmista aqui falando novamente sobre essa verdade. Quão grande, Senhor, são as tuas obras. As obras, todas elas, grandes são as obras do Senhor. Quando nós paramos para pensar, meus irmãos, em tudo o que Deus já fez, na sua criação, nós percebemos o seu poder, nós percebemos o seu caráter organizado em todas as coisas, não é? Isso também nos conduz ao louvor a Deus e faz parte também de uma inclinação de um adorador. Quando nós então buscamos a face de Deus em adoração, prestamos culto ao Senhor, nós exaltamos o seu caráter, percebemos quem Ele é, na sua grandeza e na sua pessoalidade, na forma como Ele se relaciona conosco. Percebemos Deus quando olhamos para toda a sua obra de criação, e não somente naquilo que Ele fez de maneira exterior, mas percebemos Deus como Ele é, quando nós enxergamos as obras que Ele faz em espírito. Meus irmãos, quando a gente fala, e o salmista talvez tivesse essa percepção pela fé, das obras do Senhor, ele não estava se limitando tão somente à terra, à luz, ao ar, aos mares, aos animais. Mas as obras do Senhor, meus irmãos, vão muito além disso. E talvez ele estivesse, pela fé, falando sobre obras espirituais que Deus faz e realiza no meio do seu povo. E essas obras, meus irmãos, elas só podem ser percebidas por aqueles que estão diante de Deus e percebem quem Ele é e qual é o seu caráter. Ninguém pode compreender como é que um Deus santo e justo pode morrer na cruz por alguém que não presta. Isso é uma loucura. E é o que Paulo diz isso, sobre essa pregação do Evangelho. As pessoas entendem isso como loucura. E de fato é uma loucura se nós tentarmos perceber essas realidades com os nossos olhos naturais. Mas as obras do Senhor são grandes e são magníficas, não simplesmente porque temos um universo criado, mas porque nós temos agora um universo restaurado. O universo foi criado, mas houve o pecado, toda a criação foi afetada. Mas Deus continuou a sua obra e decretou a redenção. Isso também é obra do Senhor, aquilo que não se vê, aquilo que não se percebe, a forma como Deus age lá no interior, lá no íntimo de nossa alma, purificando-nos, salvando-nos de uma condenação que era certa e eterna. Percebemos isso no momento em que prestamos culto a Deus. Porque paramos para refletir em quem Deus é e na forma como Ele se manifesta no meio do seu povo. Em segundo lugar, queridos, nós, quando prestamos culto, somos instruídos que a impiedade prospera, mas ela não permanece, segundo o salmista.
versículos 6 a 9, nós temos essas realidades descortinadas. Diz: o inepto não compreende, o estudo não percebe isto. O que eles não percebem? Não percebem que, ainda que os ímpios brotam como a erva e florescem todos os que praticam iniquidade, nada obstante serão destruídos para sempre. E aí, meus irmãos queridos, o salmista está nos alertando sobre duas coisas que não são percebidas pelo inepto, por aquele que não percebe, por aquele que é ímpio, por aquele que está desconectado de uma relação com Deus, por aqueles que não se lançam ao conhecimento de Deus, por aqueles que não percebem as grandezas de Deus, a obra de Deus como um todo, mas em particular em sua própria vida. O inepto não percebe isso, o ímpio não percebe que os ímpios, eles podem até brotar, florescer, crescer, se multiplicar, mas que serão todos destruídos. O salmista está nos falando, meus irmãos, sobre uma realidade que nos tenta enganar. Aquilo que o mundo prega como verdade é uma grande de uma mentira. Que o dinheiro é a solução para a nossa vida, então você pode fazer o que for necessário para ter dinheiro. Que as coisas desse mundo são mais interessantes do que as coisas de Deus. E aí o mundo diz para você: rapaz, jovem, viva a sua vida intensamente. Que esse negócio de igreja não está com nada não, vá viver no mundo. Vá para a festa rave, use droga. Vá lá, saia com essa menina, transe com ela, realize tudo que esse mundo tem. Essa é a verdade que o mundo transmite, mas, meus queridos irmãos, essa não é a verdade de Deus. Mas o inepto ou ímpio não compreende isso. E ele acha que essas coisas de fato têm que ser aproveitadas. Uma vez falando com um jovem, disse assim: rapaz, você já vem à igreja há tanto tempo, quando é que você vai pegar um compromisso sério com Deus e deixar essas baladas da vida aí? Você não sabe que isso faz mal para você? E ele disse: pastor, eu ainda tenho que aproveitar muito antes de pegar firme na igreja. É o inepto, é o ímpio que não compreende uma realidade espiritual que está por trás de toda esse chamado do mundo, esses prazeres do mundo. Aqueles que se tornam amigos desse mundo, meus irmãos, segundo a palavra de Deus, são inimigos de Deus. E é por isso que o salmista diz: eles serão destruídos repentinamente. Eles vão brotar, eles vão florescer, eles vão se multiplicar, mas eles não se perpetuarão. Porque quando o justo vier com a sua plena justiça, você pode ter certeza que esses serão os primeiros a serem ceifados. A injustiça não prospera. E aí, quando a gente olha para a nossa situação política, financeira, a gente olha para um Brasil tão corrupto, parece que a justiça está sendo engolida pela injustiça, parece que não há solução para nada. Meus irmãos, esse só é um reflexo do pecado, da existência do pecado. É a maior manifestação de como o Brasil está longe de Deus. Quando nós olhamos os nossos jovens morrendo por overdose, vivendo uma vida totalmente dissoluta, meus irmãos queridos, isso é só a demonstração de como o pecado nos afasta de Deus. E aí nós vemos uma crescente nessas coisas, vemos os ímpios prosperando. Parece que a justiça não faz mais sentido, mas haverá de chegar o dia em que, de maneira repentina, Deus aplicará a sua justiça. E é isso que o salmista está dizendo. Agora, sabe, queridos, como é que nós percebemos isso? Quando nós percebemos isso? Quando nós estamos no lugar certo, na hora certa, prestando culto a Deus, refletindo sobre a sua grandeza, sobre o seu caráter, inclusive o seu caráter justo. Deus não permitirá que o mal prevaleça, que as injustiças prevaleçam. Há também um contraste que é estabelecido aqui.
Há um contraste, meus irmãos, que o salmista estabelece entre o Deus que é santo e que habita a eternidade, versus o ímpio que é transitório e marcado já com a sua sentença, a sentença da sua própria destruição. Tu, porém, Senhor, és o Altíssimo eternamente, diz aqui, mas um pouquinho antes diz assim: ainda que os ímpios brotam como a erva e floresçam, nada obstante, tu, Senhor, os destruirá. Eles serão destruídos para sempre. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Um Deus santo, altíssimo, que habita os céus, em contraste com essa impiedade, com esse mal que habita o mundo. Mas qual é o benefício prático dessa reflexão? O que nós podemos entender de fato quando Deus diz ou quando o salmista nos fala sobre essa realidade espiritual? Na verdade, meus irmãos, quando ele fala sobre essas coisas, ele está nos desestimulando a viver uma vida dissoluta. Ele está dizendo que não há benefício algum. Pelo contrário, há uma sentença certa estabelecida. Não vale a pena viver na impiedade. Não vale a pena trocar a justiça pela injustiça. Não vale a pena trocar a vontade de Deus pela pregação deste mundo. Não vale a pena. Esse benefício, meus irmãos, só é entendido, promovido, sentido por nós no momento em que nós prestamos culto a Deus. Porque no momento em que nós prestamos culto a Deus, nós pensamos sobre o caráter de Deus, a grandeza de Deus, quem Ele é e a maneira como Ele age em nossa vida. E no culto, no momento em que nós estamos aqui celebrando esse culto, nós estamos também sendo instruídos pela palavra de Deus, que o pecado ele existe, que o pecado ele até floresce, ele até cresce, que os ímpios eles prosperam muitas vezes, mas que eles serão destruídos. Não ficará um só para contar a história. Mas aqueles que permanecem firmes, eles terão a sua recompensa e serão preservados dessa terrível sentença. Mas, quando nós prestamos culto a Deus, meus irmãos queridos, nós também percebemos o quanto nós somos sustentados e fortalecidos por Deus. Dos versículos 10 e 11, nós percebemos essa verdade sendo enaltecida pelo salmista. Ele diz aqui, quase como um contraste também com os versículos anteriores, que enquanto os ímpios eles terão, já têm a sua sentença proclamada, sua sentença de destruição, o justo, por outro lado, ele é recompensado. E aí nós percebemos o cuidado de Deus. Versículo 10, porém tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem, derramas sobre mim o óleo fresco. Os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam, e os meus ouvidos se satisfazem em ouvir dos malfeitores que contra mim se levantam. E, na verdade, o que ele está dizendo é justamente como Deus, dentro da sua infinita misericórdia, tem preservado o seu povo, fazendo com que nós sejamos fortes e suportemos as adversidades dessa vida. E aí, para isso, ele utiliza a figura de um boi selvagem. Tu exaltas a minha força como a de um boi selvagem. Obviamente, meus irmãos, Davi provavelmente foi quem escreveu esse salmo, e ele escreveu em circunstâncias bem particulares, quando ele enfrentava grandes dificuldades, perseguições terríveis de inimigos que eram considerados inimigos do próprio Deus. E ainda que esses inimigos, que é o que ele chama aqui de ímpios, que floresciam, que cresciam, que muitas vezes, por suas ações, pareciam até estar vencendo a guerra, ele agora diz, Senhor, mas o Senhor, enquanto promete a derrocada desses ímpios, desses inimigos, por outro lado, o Senhor enaltece a minha força, como a do boi selvagem.
E essa figura é exatamente, meus irmãos, a figura que você imagina. O boi selvagem era tido como um animal extremamente forte, difícil de ser abatido. Um animal que era necessário estratégias e muita força para ser conquistado, para ser abatido. E aí o salmista diz assim: não, mas a minha força o Senhor enaltece, assim como a do boi selvagem. E a expressão nos dá a ideia justamente de sustentação, de fortalecimento. Mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio aos perigos, mesmo em meio às intenções malignas dos ímpios, o salmista dizia: o Senhor tem me sustentado. E isso é muito bom. Então, meus irmãos, quando nós paramos para pensar sobre quem Deus é e como Ele se relaciona conosco, nós acabamos percebendo todos os benefícios que nós já temos recebido das mãos de Deus. Você já parou para pensar, nesse dia, ou nessa semana que se passou, quantas foram as demonstrações do cuidado de Deus na sua vida? Você já parou para pensar sobre isso? Enquanto algumas pessoas estejam talvez passando por momentos tão duros, tão difíceis, enfrentando realidades tão opressoras, eu pelo menos não presenciei isso, não participei disso. Tive uma semana boa, de muito trabalho, mas com saúde, com paz, minha família bem, as coisas caminhando bem. E eu não posso entender isso, meus irmãos queridos, senão como sendo o cuidado de Deus na minha vida. Pode até tentar, algumas pessoas podem até tentar tirar isso, mas o cuidado de Deus é permanente. Ele nos sustenta, Ele nos fortalece. Mesmo você tendo passado por algum dia difícil, turbulento, você hoje está aqui para perceber que mesmo nessa situação adversa, Deus cuidou, Deus preservou, Deus fortaleceu. E por isso você está aqui. Quando nós prestamos culto a Deus, em último lugar, somos consolados com a promessa de que o justo permanecerá firme na presença do Senhor. E, meus irmãos, esse é o desfecho desse salmo. Os versículos 12 até o versículo 15 nos fala sobre como nós somos consolados com essa promessa. Ele diz, meus irmãos, que o justo, ele permanecerá sempre em cuidado íntimo do próprio Deus na sua vida. Ele diz assim: olha, o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do Senhor. Mais uma vez, há um contraste que é estabelecido aqui. Anteriormente, ele fala que o ímpio ele é comparado a uma erva frágil, que pode estar verde num dia, mas dependendo do outro dia, aquele calor intenso pode secar, matar, tirar a vida dessa erva. Então o ímpio é considerado como uma erva frágil. Por outro lado, agora ele fala que o justo é como uma palmeira ou como um cedro. Percebe a diferença de uma erva frágil para uma palmeira ou um cedro? A força, a rigidez, não é? O fato de ter condição de se perpetuar por tantos e tantos anos. As figuras, meus irmãos, tão somente nos lançam um entendimento de como Deus, Ele efetuará o seu cuidado em nossa vida. E não somente nos contrasta ou nos caracteriza como plantas, como árvores que são duradouras, que são firmes, fortes, rígidas, como também nos fala sobre o lugar em que elas são plantadas. E diz que elas serão plantadas nos átrios do Senhor, na casa de Deus. E mais uma vez é uma figura que é estabelecida. Porque, meus irmãos, plantada ali nos átrios do Senhor, nos dá a entender que estarão sempre no local onde receberão constantemente os cuidados especiais. Cuidados que são trazidos e aplicados em nossa vida, não por servos de Deus, mas pelo próprio Deus.
vivendo na presença de Deus constantemente, receberemos, meus irmãos, e desfrutaremos plenamente do cuidado dele. Por isso que ele usa essa figura. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos atos do Senhor. E isso ainda produzirá em nossa vida frutos extraordinários que nos caracterizam como alguém que tem um propósito em sua vida, em sua existência. Não só para desfrutarmos dos benefícios que Deus tem nos trazido, mas também para proclamarmos esses benefícios. Porque ele diz aqui no finalzinho, olha, se são plantados na casa do Senhor, florescerão nos atos do Senhor. E qual é o propósito disso? Porque na velhice darão ainda frutos, serão cheios de verdor, de seiva, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Para anunciar tudo isso que nós percebemos no momento em que nós prestamos culto a Deus, o caráter de Deus, a grandeza de Deus, a forma como Ele se relaciona com o seu povo, tudo isso percebido, meus irmãos, certamente produzirá em nós benefícios que nos fortalecem, que nos darão condições de passar pelos momentos adversos da vida. Enfrentaremos as mais terríveis tempestades e sairemos do outro lado ilesos, porque sabemos que é o Senhor quem cuida de nós, sabemos que é Ele quem nos fortalece. E isso tudo tem um propósito, e o propósito é que nós anunciemos essas verdades, que nós não somente percebamos que isso é uma verdade na minha vida, na sua vida, mas que isso também seja anunciado, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Sabemos, queridos, que o pecado não permanecerá. Na verdade, os ímpios e todos os seus pecados já estão fadados a uma derrocada ímpar. Não prevalecerão. É isso que a palavra de Deus nos diz. Por isso nós estamos sempre sendo desestimulados a pecar, a viver na impiedade. Sabemos, meus irmãos, que Deus cuida de nós, que Ele nos sustenta. Temos experimentado o seu cuidado constante em nossa vida. E o propósito é, sim, eu devo agradecer ao Senhor, eu devo prestar culto a Ele, em reconhecimento a todas essas verdades. Mas eu também tenho que proclamar. Esse é o propósito de estarmos aqui, para falar sobre todos esses benefícios, sobre todo o cuidado de Deus. Mas, meus irmãos, quando eu encerro a leitura desse salmo e toda a meditação nesse salmo, algo ainda inquieta o meu coração. Algo ainda precisa ser esclarecido para mim. Há algo que eu ainda não consigo entender até que eu me deparo com as próprias Escrituras, que tiram talvez um peso do meu coração. Porque ele fala aqui que é o justo quem florescerá, o justo que será plantado na casa do Senhor, e ali ele será cheio de verdor e de seiva, o justo. Por outro lado, meus irmãos, eu me deparo com as Escrituras Sagradas e ela me diz o seguinte: não há um justo sequer. Não há um sequer. Abra lá sua Bíblia em Romanos, para você não pensar que eu estou mentindo. Romanos capítulo 3, versículo 9 em diante diz assim, Romanos capítulo 3, versículo 9, que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Essa é a minha realidade, essa é a sua realidade, como está escrito: não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há um sequer. E aí ele continua. E aí a palavra de Deus me diz: não há um justo. E aí lá no Salmo diz: o justo florescerá. E aí a minha cabeça fica: e agora, Senhor? Como é que isso se resolve? Como é que a gente entende essa questão? Porque não pode haver contradição na palavra de Deus, né? Não há contradição.
E é por isso que aí eu continuo lendo, e aí 2 capítulos para frente, no capítulo 5 de Romanos, nós já temos isso esclarecido. Porque, embora não houvesse um justo sequer, e na verdade não há mesmo, até hoje não há um justo sequer entre nós aqui, mas há um que Deus, o Pai, providenciou para ser o justo e nos justificar. E aí no capítulo 5 ele diz assim, olha, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança experiência, a experiência esperança. E essa esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E agora nós somos o quê? Pecadores, mas pecadores remidos e justificados. Isso, meus irmãos, nos torna justos, não quem somos, mas o fato de Cristo ter tomado o meu e o seu lugar na cruz do Calvário. E aí esse salmo agora faz todo sentido para mim. E aí eu consigo perceber por que o justo ele será cheio de verdor, será cheio de seiva. Porque a justiça do justo não é a sua própria justiça, mas é a justiça de Deus imputada em um único justo, que foi Jesus Cristo, o nosso Senhor. E Ele nos garante, então, sermos considerados por Deus como justos. E repito, não por nossa justiça, mas por sua justiça. Cristo morreu na cruz, queridos, por mim e por você. E essa é mais uma razão para nós abandonarmos definitivamente o nosso pecado e vivermos uma vida de gratidão, de louvor e de adoração ao nosso Deus. Essas são realidades espirituais que nós percebemos, meus irmãos, tão somente quando estamos no lugar certo e na hora certa, prestando culto a Deus e procurando perceber na sua grandeza, no seu trato com o seu povo, os benefícios que então nós temos. Benefícios espirituais recebemos, nos envolvem no momento em que nós paramos para pensar em Deus e na forma como Ele age no seu povo. Que Deus nos abençoe, queridos, e aplique a sua palavra de maneira poderosa e cabal no meu e no seu coração. Que Deus nos abençoe.